to the fourth presentation of this camp. Quero dar as boas-vindas a todos à quarta apresentação dessa campal. Can you all join me in prayer? Juntem-se a mim em oração. Holy God, we want to thank you Santo Deus, nós te agradecemos that we can come together to study your word. que podemos nos reunir para estudar a tua palavra. We know that when our thoughts and ideas are challenged, Nós sabemos que quando nossas ideias e pensamentos são desafiados, often it's more difficult, more painful than we would imagine. é frequentemente mais difícil ou mais doloroso do que nós imaginamos. Individually and as a group, Individualmente e como grupo, you have brought us on a long journey. o Senhor nos guiou por uma longa jornada. We're all here today Estamos todos aqui hoje because of your goodness, your grace, por conta da sua bondade e da sua graça. and also because of our willingness to learn. E também pelo nosso desejo em aprender. We thank you that we can have this relationship with you. E estamos muito felizes por termos a chance de ter esse relacionamento contigo. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. I'm glad that we're all together again. Fico feliz que estamos todos juntos novamente. I know that for some of us, this format can be difficult, Eu sei que para alguns de nós esse formato pode ser um pouco difícil, but I want to thank IPR and their technical team for being very efficient in uploading these videos quickly. mas eu quero agradecer à IPR todo o time técnico pela rapidez e eficiência em disponibilizar os vídeos. So I hope that a number of you have been able to listen or watch the presentation that was done yesterday. E eu espero que pelo menos alguns de vocês tenham tido a chance de ver a apresentação que foi feita ontem. So in yesterday's class, that was an English-only presentation. Então, na aula de ontem, que foi uma aula apenas em inglês, The question was asked about what an institution is. foi feita a pergunta quanto ao que é uma instituição. And that question was asked because of the studies that have been done and are continuing to be done, where there's a change of focus. E essa pergunta foi feita por conta dos estudos que foram feitos e continuam sendo feitos, e que mostrou uma mudança no entendimento do que é uma instituição. So when I say a change of focus, what I mean is the following. Então, houve uma mudança de foco. E quando eu digo essa mudança de foco, eu quero dizer o seguinte: This idea, this focus upon an individual gospel, então, essa ideia, ou esse foco no evangelho individual, an individual experience, uma experiência individual, whilst it may be important to you as an individual, e, embora possa ser importante para você como indivíduo, it's not important, não é importante and in some ways it's not even relevant e de algumas formas não é nem relevante to what we call the great controversy. para o que nós chamamos de o grande conflito.
So the great controversy will accomplish its work. Então, o grande conflito vai alcançar o seu trabalho. The two sides will fight. Os dois lados vão lutar. There will be a winner and a loser. Haverá um ganhador e um perdedor. With or without you. Com ou sem você. Or me. Ou eu. At the level of the great controversy. No nível do grande conflito. Or the institution. Ou da instituição. Or this movement. Ou desse movimento. We, you and I. Nós, eu e você. Are not part of that story. Não somos parte dessa história. Now, we're very fortunate to be alive at this time in Earth's history. Então, né, nós somos muito felizes, afortunados em estarmos vivos nesse momento da história. To witness the events that prophets have dreamt about. De podermos testemunhar eventos que os profetas simplesmente sonharam com eles. But we should not kid ourselves. That means we should not pretend to ourselves. Mas nós não deveríamos nos enganar that we are important. de que nós somos importantes. Now, you may imagine yourself to be a lover of God. E você talvez se imagine como um amante de Deus, alguém que ama a Deus. I don't mean someone who loves God, I mean someone who is actually a lover. Tá, realmente com a ideia de não alguém que ama a Deus, mas como um amante de Deus. And God may enjoy their relationship with you. E talvez Deus goste do relacionamento que tem com você. They may really like you. Talvez ele realmente goste de você. They may miss you when you're not around. Talvez sintam sua falta quando você não está por perto. However close or distant you feel your relationship with God is. Não importa quão perto ou distante você sinta que é a sua relação com Deus. We should all be clear. Todos nós deveríamos ter a clareza. I hope we will become clearer. Ou eu espero que se torne mais claro. That despite that personal individual relationship that we have with God. Que apesar dessa relação próxima que nós podemos ter com Deus. However good or bad it is. Não importa quão boa ou ruim ela seja. However beautiful or dysfunctional our individual relationship with God is. Não importa quão belo ou disfuncional seja essa relação com Deus. The controversy will be complete with or without you. O grande conflito ele vai ser completo, finalizado com ou sem você. And in yesterday's class we discussed these various issues. E na aula de ontem nós discutimos essas problemáticas. We discussed examples of institutions. Nós discutimos sobre exemplos de instituições. Compared to people or individuals. Comparamos com pessoas ou indivíduos. And I hope that conversation together helped to clarify some points, especially to the person that asked the question. E eu espero que essa conversa tenha ajudado a esclarecer alguns pontos, em especial para a pessoa que fez a pergunta. So yesterday, the example that I gave. Então ontem o exemplo que eu dei. So this was study number 3. Isso foi o estudo número 3. That was given yesterday.
que foi feito ontem. The example that we discussed O exemplo que nós discutimos was the play Romeo foi a peça Romeu and Juliet. e Julieta. I think I'm just going to put double T, it may not be double T. The play Romeo and Juliet by Shakespeare. Então, a peça Romeu e Julieta de Shakespeare. So I'm not going to go over that example again. Então, eu não vou falar sobre esse exemplo novamente. Please watch the presentation to learn what we discussed. Por favor, assista a apresentação para entender o que nós discutimos ontem. To demonstrate that I call it an entity, that thing. Então, para demonstrar que essa coisa, que eu estou chamando de instituição, essa entidade, the play, essa peça, has all the characteristics of an institution. tem todas as características de uma instituição. For those of us that were together yesterday, E para nós que estávamos juntos ontem, can someone remind us what the three characteristics of an institution are? There are more, but we discussed three yesterday. Alguém pode ajudar a nos lembrar quais são as 3 ou 4 principais características de uma instituição? You want us to just shout them out? Você quer simplesmente que nós falemos sobre elas? Sim. Durability or staying power. Então, durabilidade ou permanecer no poder. Durability. Structure. Estrutura. Also known as rules. Structure or rules. Então, and the third one is purpose or function. E a third one was purpose or function. Ou função. And my contention is that these three characteristics define institutions quite well. E o meu ponto é que essas 3 características, elas definem a instituição de uma maneira muito boa. And for those of us who were together yesterday, you'll remember that Gloria gave us a much more comprehensive definition. E para aqueles que estavam juntos ontem, vocês lembram que a Glória deu uma definição bem mais compreensível, completa. But this very simple 3-point definition agreed with the much more detailed and holistic definition. Mas esses 3 pontos, eles concordavam com essa definição mais detalhada e holística. So I want to give another example today. E eu quero dar um outro exemplo hoje. So this would be example number 2. E esse vai ser o exemplo número 2. Romeo and Juliet was, call it example 1. Vamos chamar Romeu e Julieta como exemplo 1. So, just for those who weren't here yesterday, what we discussed was the relationship between the play or the script. Então, para aqueles que não estavam aqui, o que nós discutimos ontem foi a relação entre a peça ou o roteiro and the actors. E os atores. There's an individual actor who plays Juliet. Existe um indivíduo, um ator individual que faz a Julieta. And there's a whole cast. E tem todo um elenco. Now, those actors come and go.
E esses atores, eles vêm e vão, but when they come together mas quando eles se reúnem and they do their job properly, e eles fazem o seu trabalho de maneira apropriada, this play, this institution comes alive. então essa instituição, essa peça, ela vem à vida. But the point that I wanted us to see, which I think we did, Mas o ponto que eu queria que nós víssemos, já que nós conseguimos ver, is this troubling idea é essa ideia problemática that the play or the institution de que a peça ou a instituição exists independent of the actors. existe de maneira independente dos atores. Now, when I say this might be distressing or upsetting, in the example it isn't. E embora eu tenha dito que isso poderia ser, de repente, talvez perturbador ou deixar as pessoas chateadas, no entendimento não foi. No one here really cares about Shakespearean plays and actors. Ninguém aqui se importa com as peças shakespearianas ou os atores. But the reason we discuss this Mas a razão pela qual nós discutimos isso is because we can learn truth in a non-threatening environment. é que nós podemos aprender sobre a verdade num ambiente não ameaçador. So we can learn the truth about the gospel and God's kingdom through a vehicle that is non-threatening. Então, nós podemos aprender sobre a verdade de Deus e o seu reino através de um ambiente não ameaçador. And of course, what do we call that when we do things like that? E, é claro, como é que nós chamamos isso quando nós fazemos isso? Anybody? No, nobody has any thoughts? We call that parable teaching or parabolic methodology. Então, nós chamamos isso de ensino por parábolas ou a metodologia de parábolas. If you've read the book, Christ Object Lessons, which I hope you all have. Se vocês já leram o livro O Sermão da Montanha, e eu espero que todos tenham lido, you'll know that this is a technique that Christ used over and over again in his ministry. Essa é uma técnica que Jesus usa vez após vez em seu ministério. To teach painful, para ensinar dolorosas, intrusive, intrusivas and threatening truths e verdades intrusivas, ameaçadoras e dolorosas. Through very simple and benign, which means non-threatening stories. Através de histórias benignas e não ameaçadoras. I hope those of us that were together yesterday could see that that's what we did. E aqueles que estavam juntos ontem, espero que vocês consigam ver que foi isso que nós fizemos. So today I want to give another example. Então hoje eu quero dar um outro exemplo. And we're going to discuss bricks. Então nós vamos discutir o BRICS. I hope we will, for non-English speakers, I hope we will understand what a brick is. Para quem não fala inglês, eu espero que vocês entendam o que é BRICS. Se for a coisa... Does my translator know what that is? That means all translators should be saying yes or no. Okay, so I'm going to assume that all the translators know what a brick is. Então, se for o objeto, é um tijolo.
So I've put bricks plural, but I'm going to change it to singular. Então, vamos deixar no singular. And then I'm going to put bricks plural. E depois eu vou colocar aqui, então, tijolos no plural. Or a pile of bricks. Ou uma pilha de tijolos. And because we're a religious institution, e porque nós somos uma religião, uma instituição religiosa, the third thing that we're going to put, can anybody guess what that would be? e a terceira que nós vamos colocar, alguém quer tentar adivinhar? Nobody? Alguém? You've got to be silent, please. Okay. It's a building, Então, é uma construção, and this building is a church. e essa construção é a igreja. You might want to put cathedral because Talvez it's pode in colocar the catedral, topic that's in the news at the moment. que é o que está nas notícias ultimamente. Okay, so I need someone from IPR to help me with this now. They're all very silent. I'm not sure why. Então, agora eu preciso que alguém do IPR me ajude com isso agora, vocês estão muito silenciosos. I've got a singular brick, I've got a pile of bricks or a collection of bricks, and I've got a building or a structure, which in this story is a church. Então, eu tenho aqui um tijolo singular, eu tenho aqui uma pilha de tijolos, os tijolos, e eu tenho a construção, o prédio, que é a igreja. I'll call them A, B, and C. Eu vou chamar de A, B e C. And this is the parable. E essa é a parábola. And then we're going to, I'll just call it the literal. E então, nós vamos para o que eu vou chamar de literal. So someone tell me what those three things represent. Então, alguém pode me dizer o que cada uma dessas coisas representa? A brick, a pile of bricks or a collection of bricks, and a building, Então, which is a church. um tijolo ou um grupo, ou uma pilha de tijolos e uma construção que é a igreja. Who wants to have a go? Quem quer tentar? It's So just kind of just Go a ahead. quick side note to IPR members. If you raise your hand, I can unmute you. So any of the IPR members, if you want to speak and you see that you can't, just raise your hand and I'll unmute you, okay? Go ahead, Linda. Pode falar, Linda. Hello? Oh, Yep, we can Yeah. hear you. we haven't been able to say anything. What was your last question? Qual foi So a my sua question pergunta? is, we have a parable. A minha pergunta é, nós temos uma parábola, We have what's on the board that you can see, and I want to know what A, B, and C are literally. nós temos então essa lista no quadro e Could the eu quero brick saber o be que cada a um single é person? literalmente. Então, um tijolo poderia ser uma pessoa, um indivíduo. Hello? Yep, I'm waiting for you to speak. Oh, I said something you must not heard. Would a brick be like a single member of the movement? Então, Okay, so tijolo poderia ser uma única pessoa do movimento. this is the person. Então, essa é uma pessoa. B, Letra B. The entire membership of the movement? Então, so I'll say
a group of people, Então, aqui vamos falar que é um grupo de pessoas. C would be the movement itself. E C and seria C o movimento em si. is, I'm going to call it the institution. E eu vou chamar então de instituição. So we've got an individual person, a group of people, and an institution. Então, nós temos uma pessoa individual, um grupo de pessoas e uma instituição. For me, And this is what people's questions are related to. How do these things relate one to another? E é a isso que as perguntas das pessoas estão relacionadas, como cada uma desses itens se relacionam entre si. So I don't know if anybody has any thoughts or ideas now that Linda has explained what those three things are. Não sei se mais alguém tem alguma ideia ou pensamento, agora que a Linda já compartilhou. are those correct? Esses estão certos? Who's that? Quem está falando? Christine, like, for me, that would be confusing because if the institution is not the individuals, it's there, whether or not the people are there, then how could the bricks be a person? That would be confusing to me. Eu acho que é um pouco confuso entender como que o tijolo poderia ser uma pessoa se está relacionado com a instituição. So yesterday Então, ontem, we had a question about the definition of an institution. foi feita uma pergunta sobre a definição de instituição. I hope I don't do a disservice to the question. Eu espero que eu não esteja fazendo um desserviço para a pergunta, But I'm going to say the question was something like this. mas eu vou dizer que a pergunta foi algo assim. The definition of an institution, A definição de uma instituição is it a group of people? é um grupo de pessoas. I said no. Eu, dissemos que não. Is it a collection of rules? É uma coleção de regras. I said yes. Eu disse que sim. And the third part of the question was, E a terceira parte da pergunta foi: is it something that has a mission? é algo que tem uma missão? And we said yes. E nós dissemos que sim. So rules and mission are two elements of the characteristics or the definition of an institution. Então, as regras são características de fazem parte da definição de uma instituição. But people were not. Mas pessoas não. So I gave an example, which was the story of Romeo and Juliet. It's not the story, it's the play. Então, eu dei um exemplo da peça de Romeu e Julieta, e não da história em si de Romeu e Julieta, mas da peça em si. I'm going to call it the script, the words that are in the book. Eu vou dizer o roteiro, então, as palavras que estão no livro. So, in that example, então, nesse exemplo, it was very easy to separate the script from the actors. Então, nesse exemplo, era muito difícil separar o roteiro dos atores. And perhaps before I gave the example, it may have been hard to see the relationship between the human and the institution. E talvez, antes de eu dar o exemplo, talvez era um pouco difícil ver a relação entre separar o humano e a instituição.
By the time we got to the end of the class, E ao chegarmos ao final da aula, this parable of the play and the actors had served its purpose. essa parábola da peça e dos atores cumpriu seu propósito. So I'm going to venture to say the following. Então, eu vou me aventurar a dizer o seguinte: Christine, who just spoke now, a Cristine, que acabou de falar agora, saw that example and it resonated in her mind. She could grasp hold of it. olhou para esse exemplo e isso ficou na mente dela, ela não conseguiu entender totalmente. In her mind, it helped to put in a proper framework the difference between people and institutions. Então, isso na mente dela ajudou ela a entender a diferença entre instituição e pessoas. Towards the end of the class, someone asked a different question. E chegando um pouco mais ao final da aula, alguém fez uma pergunta um pouco diferente. And that question was, if not wholly based upon a statement that I had made, it was partially based upon something that I said towards the end of the class. E essa pergunta foi feita com base em algo que eu mencionei próximo do fim da aula. I said, Eu disse, if we all walked away tomorrow, if we all left what we call the movement, or we all died, if there was some catastrophe and we all left, se todos nós fôssemos embora, ou amanhã, ou acontecesse alguma catástrofe, e todos nós morrêssemos e deixássemos o movimento de alguma forma, so there are no priests left, não haveria mais sacerdotes. would the movement survive? Será que o movimento sobreviveria? Yes. Now, if I'd asked that question before yesterday, Se eu tivesse feito essa pergunta antes de ontem, I think many people would say, of course not, with a certainty. acredito que a maioria diria, claro que não, com muita certeza. Because we have this idea that we are the movement and the movement is us. Que nós temos essa ideia de que nós somos o movimento e o movimento somos nós. So someone just spoke now, but I didn't catch who it was. Então, alguém respondeu agora, It's mas eu não me, sei Elder quem foi. Parmenter. Happy Sabbath. It's Susan. Então, foi Excellent, a Susan. Susan. So Susan said, if we all walked away or we all died, the movement would be intact and it would be completely fine. Então, a Susan disse que May I se interject nós a question here? morrêssemos ou se fôssemos embora, o movimento ele continuaria intacto, ele sobreviveria. You can speak now, Susan. Você pode falar Well, agora, Susan. It begs the question, though, because I do understand what you're saying. You've clarified it. But without people, what would be the purpose of God's work to save people? And maybe that's for another day. Então, isso me leva a uma outra pergunta, que é, sem as pessoas, o que seria do movimento? Qual que seria o propósito de Deus em salvar as pessoas? So, because I had made that strong statement yesterday, Então, porque eu fiz essa afirmação forte ontem, and I had defended it by the parable that I gave, e eu defendi isso com base na parábola que eu usei, because we all know, porque todos nós sabemos, literally, in real life, literalmente, na vida real, if the world were destroyed, se o mundo fosse destruído, I'm not talking about the planet, I'm talking about the people.
E não estou falando do planeta, estou falando das pessoas. So it's not an asteroid that hits the planet, but a plague. Então, não é um asteroide que atinge o planeta, mas uma praga. In 500 years, Em 500 anos, maybe 5 million years, talvez há 5 milhões de anos, some alien from another planet visits the Earth, algum alien de outro planeta visitaria a Terra and somehow or another, they find a book. e, de uma maneira ou de outra, eles encontram um livro. And that book is Shakespeare's play called Romeo and Juliet. E esse livro é a peça de Shakespeare, Romeu e Julieta. We can see Nós podemos ver that it was durable. que foi durável, We know it has structure nós sabemos que tem estrutura and it has a purpose. It has many purposes. e tem um propósito, muitos propósitos. We can see that the institution, which we call the play Romeo and Juliet, survived even though there are no human beings. Então, nós conseguimos ver que a instituição, a peça Romeu e Julieta, sobrevive mesmo não tendo humanos. And you never know, E você nunca sabe, there may be a group of aliens talvez pode haver um grupo de alienígenas who say, this looks interesting, que falam, isso parece interessante, let's do the play. vamos fazer a peça. So suddenly the play continues. Então, de repente, a peça continua. Okay, so we have that model. Então, nós temos esse modelo, And the question that Susan's just asked and that Marsha asked yesterday e a pergunta que a Susan fez, que foi perguntada para outra pessoa ontem também, was, what about the people? foi, e as pessoas? What about us? E nós? So we want to discuss another parable today. Então, nós queremos discutir uma outra parábola hoje. Can't remember what Christine said a few moments ago. Eu não lembro exatamente o que a Cristine disse alguns momentos atrás. I don't know if she said confusing or it doesn't make sense. One of the two. Eu acho que ela disse que era confuso ou que não fazia sentido, um dos dois. Because she can see through example number 2, Porque ela consegue ver, através do exemplo número 2, there's a problem. que existe um problema. I use the word problem. E eu estou usando a palavra problema. If there's any truth, if someone is presenting truth, there aren't real problems. There may be things that are confusing, but they're not problematic. Então, se alguém está apresentando uma verdade, pode até haver alguma coisa que é confuso, mas não há, geralmente, problemas. So remember, these are parables. Então, lembrem-se que isso são parábolas. They're not the good ones that Jesus came up with. Não são aquelas boas que Jesus criou. They're pretty poor, shallow ones that I drummed up. Elas são algumas bem ruins e rasas que eu imaginei. So I'm not defending that they're good. Então, eu não estou defendendo que elas são boas. But what I would defend Mas o que eu defenderia is that no single parable é que nenhuma parábola on its own sozinha, por si só, can completely or holistically define the truth. pode sozinha ou holisticamente definir a verdade. So I'll explain that with a different language. Então, eu vou explicar isso com um outro linguajar. No one parable Nenhuma parábola is able to explain real life
completely. É capaz de explicar a vida real completamente. You need several parables to be able to do that. Você precisa de diversas parábolas para ser capaz de fazer isso. And if you are a good teacher, I'm not suggesting that I am, E se você for um bom professor, e eu não estou sugerindo que eu seja, you don't use parables that repeat through a similar theme. você não usa parábolas que repetem um tema semelhante. So you could have a parable that talks about sheep, Então você pode ter uma parábola que fala sobre ovelhas, an animal. um animal. And this story is about the gospel. E essa história é sobre o evangelho. Then you say, okay, I think I begin to understand. Então você fala, ok, eu acho que eu comecei a entender. In fact, the real problem is not that we think we begin to understand. That's not the E, problem normally. e na verdade, o problema não é que a gente acha que começou a entender. Geralmente não é esse o problema. Our problem tends to be that after the first parable that we're given, Talvez seja que depois que a primeira parábola nos é dada, we think we understand the truth, the whole truth, and nothing but the truth. é que você está tentando entender a verdade, toda a verdade, e nada mais So além da help me verdade. God. And that Deus me is ajude. further from the truth that you can imagine. It's just a lie. E isso está mais distante possível da verdade. Isso é uma mentira. A deception, I should say, not a lie. E eu deveria dizer que é um engano e não uma mentira. You're supposed to choose, I'm going to say, good parables. Você deveria escolher o que eu vou te chamar de boas parábolas. When you do that, Quando você faz isso, people understand what that parable is saying, as pessoas entendem o que essa parábola está dizendo and they say, now I understand the truth. e eles dizem, então, agora eu entendo a verdade. The truth is reality. E a verdade é a realidade. That's the deception. E esse é o engano. One is not good enough. Não é o suficiente. You will need parable after parable after parable. Você vai precisar de parábola atrás de parábola atrás de parábola. So you do one about sheep, Se você faz um sobre ovelhas, and so that people don't get lulled into a false sense of security, you give another parable. e então para que as pessoas não caiam num falso senso de segurança, você dá uma outra parábola, A very different one. uma bem diferente. And now you're going to do a parable about goats. E agora você vai fazer uma parábola sobre bodes. And you say, well, hold on, a goat and a sheep are both animals, so the parables sound very similar. E aí você vai dizer, não, mas espera aí, tanto bode quanto a ovelha são animais, então não é tão diferente assim. But the great teacher will show you Mas o grande professor vai te mostrar that they're very different parables, even though they both deal with animals. que ambas são parábolas bem diferentes, embora as duas falem sobre animais. Because sheep have a very different nature to goats. Porque as ovelhas têm uma natureza muito diferente dos bodes. So, to try to allay Christine's and other people's fears, Então, para tentar acalmar ou resolver os medos, os receios da Christine e de outras pessoas, I don't want to give another parable eu não quero dar uma outra parábola which has all the same theme as the first parable. que tenha o mesmo tema que a primeira parábola. Because then I would say, Porque então eu diria,
Parable number two, example number two is the play Othello. Porque eu poderia dizer, então, o exemplo número 2 é a peça de Otelo. Very different story, É uma história diferente, but the parable is almost identical. mas a parábola é praticamente idêntica. So you don't learn anything. Então você não aprende nada. I've seen your hand, Susan. I'll get to you in a moment. Susan, eu vi sua mão levantada, eu já vou falar com você. So I wanted to give a different parable today, Então eu quero dar uma parábola diferente hoje. and I chose this one hopefully carefully E eu escolhi essa, e eu espero que de uma maneira cuidadosa, because those of you who can see what I've done can see a problem. porque aqueles que conseguem ver o que eu fiz aqui conseguem enxergar um problema. You have a brick, Você tem um tijolo, and then you have lots of bricks, e então você tem vários tijolos, muitos tijolos. and then you have a building. E então você tem uma construção, um prédio. And this is why there's a confusion now, E é por isso que existe uma certa confusão agora. because this story or this parable seems to indicate Porque essa história ou essa parábola parece indicar that the people are now indispensable. que as pessoas parecem agora ser indispensáveis. In fact, E, na verdade, if you have enough people, you can make an institution. se você tiver um número suficiente de pessoas, você pode fazer uma instituição. In fact, if you were to look at the institution, E, na verdade, se você for olhar para uma instituição, you'd say, oh, that's just a bunch or a group of bricks. esse é só um bando de tijolos. And you might persuade yourself that a collection of bricks is the same thing as an institution E or aí a talvez, church. talvez você se convença de que um grupo de tijolos, um coletivo de tijolos é uma igreja. But we must be careful about how we construct this parable. Então nós precisamos ser cuidadosos da maneira como nós construímos essa parábola. Because this, if we're not careful, goes down the thorny path that evolutionary science takes. Porque se a gente não for cuidadoso, isso pode nos levar pelo mau caminho que a ciência evolucionária segue. So let's discuss the brick, the single brick. Então vamos falar sobre o tijolo, o tijolo singular, único, individual. So this is a single person, Então essa é uma pessoa única. and in our story now, we know that this is the fundamental unit. E na nossa história, nós sabemos que agora que essas são as unidades fundamentais. Now we know that bricks can't think, but it's a symbol of a person. E é claro que nós sabemos que um tijolo não tem a capacidade de pensar, mas dentro aqui desse exemplo é uma pessoa. So now you've got this person. Então agora você tem essa pessoa. We'll call it an individual, not just because individual means one, but individual means it has a self-determination. E nós vamos usar aqui a palavra indivíduo, não porque indivíduo seja uma pessoa, mas por ser aqui apenas um. So another word for self-determination is autonomous. Então, uma pessoa autônoma. Can think for itself. Então, é um indivíduo, alguém que consegue pensar por si só. So this brick Então, esse tijolo has individuality, tem individualidade,
has autonomy, tem autonomia, can have its own unique, independent thoughts. e tem os seus próprios pensamentos únicos. Remember number 3, Então, lembre-se do número 3, purpose propósito or motivation. ou motivação. So this brick Então, esse tijolo has its own motivations, tem a sua própria motivação, its own purpose in life. o seu próprio propósito na vida. And I don't know what its purpose is. E eu não sei qual que é o propósito dele. Maybe it wants to, I'll say it this way, maybe it wants to become a shed E eu vou dizer or a assim, barn. talvez ele queira se tornar um celeiro. Left to itself, it would say, my dream in life is to be a barn. Vamos dizer que ele diga que, nossa, meu sonho na vida é ser um celeiro. Then we go to the group of bricks, the pile of bricks. E então nós vamos para o grupo de tijolos, essa pilha de tijolos. So this is now a group of people, a collection. Então agora isso aqui é um grupo de pessoas. I use the word pile Eu usei ali a palavra pilha, because that now gives us the framework that all of these bricks are at the same place at the same time. porque essa palavra pilha nos dá a ideia de que todos esses tijolos estão no mesmo lugar, no mesmo momento, juntos. So they're all there together. Então eles estão todos lá juntos. So this pile of bricks looks disorganized. Então essa pilha de tijolos parece desorganizada. It doesn't have much structure Não tem muita estrutura and it has no purpose in life. e não tem propósito na vida, In the parable, na parábola, but in real life, this is a group of people mas na vida real isso é um grupo de pessoas. and they're all together coexisting, E esse grupo de pessoas está junto, coexistindo, but they're not organized. mas eles não estão organizados. They all have their own different independent thoughts and ideas. Eles todos têm suas próprias ideias e pensamentos individuais. So this group of people Então esse grupo de pessoas is just lots of individual bricks who happen to be at the same place at the same time. são só um grupo de tijolos individuais que acontecem de estar juntos, reunidos no mesmo lugar, na mesma hora. Let's think of it, let's give it some real life example. Vamos tentar pegar exemplos da vida real. A group of people, say, waiting for a bus. Então, um grupo de pessoas, vamos dizer que está esperando por um ônibus. A casual group of friends who just come together. Um grupo de amigos casual que se reuniu. They all have their different thoughts, different ideas, different dreams. Todos eles têm diferentes pensamentos, diferentes ideias, diferentes sonhos. Or maybe us in this meeting right now. Ou talvez nós, desse encontro agora, We're all together. nós estamos todos juntos aqui. We're going to be here for a few moments just discussing something. E nós vamos estar aqui por alguns momentos discutindo alguma coisa. So the characteristics of B Então, as características de B is that they're all in one place. é que eles estão todos em um único lugar. These individual bricks, even though they are together, they're all doing their own thing.
E embora eles estejam todos juntos, cada um está fazendo algo individual, thinking their own thoughts. tendo seus próprios pensamentos. The thing that they don't have is structure and purpose. E o que eles não têm é estrutura e propósito. So, what would happen if you came by and you were strong enough, or you used the machine, and you gave that pile of bricks a kick, or a shove, or push? Então, o que aconteceria se você pegasse esse grupo de tijolos e você desse um empurrãozinho nele, um chute? We know that the pile of bricks would just scatter. Nós sabemos que esse grupo de tijolos ele se espalharia. And the reason that they're going to scatter E a razão pela qual eles vão se espalhar is because they don't have something that's holding them together. é porque eles não têm algo que está segurando eles juntos. And in our story, E na nossa história, what holds bricks together? o que é que segura os tijolos juntos? So, depending on your language, some people might call it cement, and others might call it mortar. E dependendo do seu idioma, alguns vão chamar de cimento. We'll just call it glue. Nós vamos simplesmente chamar de cola. There's no glue holding the bricks together. Então, não existe nenhuma cola segurando esses tijolos juntos. So now we come to the building. In our example, it's a church. E agora nós chegamos nessa construção, esse prédio. No nosso exemplo, It's the institution. É a instituição. I also want to call it the system. E eu também quero chamar de o sistema. So now you'll have seen churches. Então, agora, esses indivíduos na igreja, You can see the individual brick. então, quando você olha para a igreja, você consegue ver esse tijolo individual. You can see the collection of bricks. Você pode ver o conjunto de tijolos. And you can see that they're all glued together in a very organized and specific way. Você consegue ver todos eles juntos de maneira organizada e colados de uma maneira específica. So, you know, there's a lot of engineering that's involved in constructing a building. Então, você vê que existe muita engenharia envolvida na construção de um prédio. So we've gone from one brick, Então, nós somos de um único tijolo, which will not make an institution or a church, que não faria uma instituição ou uma igreja, to a large number of bricks, então um número grande de tijolos which happen to be together at the same time. que acontecem de estarem juntos no mesmo momento. And if you look at them, they look a mess. E se você olhar para eles, eles parecem uma bagunça só. But if you get some glue, Mas se você pegar um pouco de gola cement or mortar, ou cimento, and you get, we'll call it a clever engineer or architect, e você pegar um engenheiro ou um arquiteto inteligente, we'll call it a designer, vamos chamar de um designer, if they have a vision, se eles têm uma visão, we'll call it a purpose. vamos chamar de propósito. They can get this pile of bricks, which is a mess, Eles podem pegar esse grupo de tijolos que está uma bagunça and structure them in a way e estruturá-los de uma maneira that they become organized. que eles se tornam organizados. And because you used glue or cement,
E porque você usou cola ou cimento, Now you're going to have the third element, which is durability. agora você vai ter o terceiro elemento, que é a durabilidade. So, yes, in this example, Então, sim, nesse exemplo, the institution is composed of those individual bricks, sim, a instituição é composta por esses tijolos individuais. Now, when you go to a beautiful cathedral, Agora, quando você vai a uma catedral bela, none of you will go to the individual brick and say, wow, this brick nenhum de vocês vai até um tijolo individual e vai olhar para ele e falar: Nossa, esse tijolo é incrível. neither will they go to a group of bricks. E você também não vai a um grupo de tijolos. The reason you visit these magnificent buildings A razão pela qual você visita esses prédios magnificentes, is magníficos, to marvel at the structure. é para se maravilhar com a estrutura. And yesterday E ontem, we said structure is also ruled. nós dissemos que estrutura também seria as regras. We could also say organization. E nós poderíamos dizer que também é organização. That's why you go to look at these majestic buildings, to stand in awe of the structure. E é por isso que você vai a essas construções magníficas, para se maravilhar com a estrutura. And none of you care about the bricks, E nenhum de vocês se importa com os tijolos. or that there's hundreds or thousands of bricks. Ou que existam centenas ou milhares de tijolos. What we're interested to see O que nos interessa ver is how those bricks have come together to form something that is beautiful. é como esses tijolos se uniram para formar algo tão lindo. That structure Essa estrutura, combines with its purpose combinado com o seu propósito, and if you do it properly, we know it has durability. e se você fizer de maneira correta, nós sabemos que vai ter durabilidade. So in this example, we'll see that it's subtly different to yesterday's example. Então, nesse exemplo, nós vamos ver que é bem diferente do exemplo que fizemos ontem. But they are related. Então, eles estão relacionados. I've tried to explain Eu tentei explicar that the reason we go to see these famous buildings que a razão pela qual nós vamos visitar esses prédios, construções famosas, is not to look at the beautiful bricks. não é para olhar aos tijolos bonitos. I bet the last time you went to see some glorious building, you didn't even notice the bricks. They were irrelevant. Eu tenho certeza que a última vez que você foi em uma construção do tipo, você não foi olhar os tijolos, eles eram irrelevantes. If I said to you, let's go on a trip E se eu disser para você, vamos uma viagem and let's look at hundreds of bricks, e vamos olhar as centenas de tijolos, who would go? quem iria? None of us. Nenhum de nós. But if I said, let's go and visit a famous cathedral, Mas se eu disser, vamos visitar uma catedral famosa, or some national building, ou uma construção nacional, we would go. nós iríamos. We wouldn't go to see the bricks, however many bricks there were. Nós não iríamos para ver os tijolos, não importa quantos tijolos existissem lá.
we'd want to go and see the building. Nós iremos para ver a construção, o prédio. So what I want us to see, Então, o que eu quero que a gente veja that even though in this parable, the institution is made up of bricks, é que, embora nessa parábola a instituição seja feita, formada por tijolos, this institution, I'm going to use É. the word transcends, goes above the individual people. essa instituição ela transcende, ou ela está acima das pessoas individuais. Those individual people that belong to the institution or that are part of the institution. Essas pessoas individuais que pertencem à instituição, elas fazem parte da instituição. I use the words belong and part of as synonyms, depending on how you conceptualize things. E eu usei as palavras pertencem ou fazem parte como sinônimos, dependendo de como você contextualizar. What defines the institution, this building, O que define essa instituição ou essa construção is that this building has a structure and it has a purpose and it has durability. é que essa construção ela tem estrutura, ela tem um propósito e ela tem durabilidade. Now, if I were to say to you, E agora, se eu posso dizer para você there's this famous church que essa igreja famosa, called, let's call it Notre Dame Church, vamos falar que é a igreja de Nostradamus, and it's been damaged. e ela foi danificada. Whatever the cause of the damage was. Não importa qual que tenha sido a razão do dano. Water, fire, earthquake, it doesn't matter. Água, fogo ou terremoto, não importa. The structure or portions of the structure of the building are damaged. Então, a estrutura ou parte da construção foi danificada. So someone's going to take the damaged bricks out and replace them with new bricks. Então, alguém vai pegar e vai remover os tijolos que foram danificados e substituir por novos. After that repair work has been done, E depois que esse trabalho de reparo for feito, and now Notre Dame has been taken back to its original specifications, I'll call it its original glory, when it was first built. então, agora, essa construção ela vai voltar para a sua glória original de quando foi construída. It's made of many new bricks. E ela foi feita de diversos novos tijolos, Has a new roof. tem um novo telhado. Is it still the same church? Ainda é a mesma igreja, Or is it called something different? ou ela é chamada de algo diferente? We know it's still the same church. Nós sabemos que ainda é a mesma igreja. The individual bricks, Então, os tijolos individuais, the collection of bricks, essa coleção de tijolos, we know in the parable, nós sabemos, com base na parábola, and therefore in real life, e portanto na vida real, they are what the institution is made of. It's made of bricks. eles fazem parte do que a instituição do que ela é feita. Então, fazem parte da instituição. But once it's created, Mas uma vez que ela seja criada, once the church is complete, uma vez que essa igreja seja completa, that building has got nothing to do with bricks. esse prédio já não tem mais nada a ver com tijolos. Now it's about its structure and purpose. Agora é sobre a sua estrutura e seu propósito.
And so the bricks themselves, the people themselves, become irrelevant. Então, os tijolos ou as pessoas em si, elas se tornam irrelevantes. So I hope that this example, Então, eu espero que esse exemplo, even though it sounds or seems contradictory to the first example, embora ele possa soar ou parecer contraditório em relação ao primeiro exemplo que foi dado, that now we have an institution mas agora nós temos uma instituição that is made up of people, que é feita de pessoas, and you know in the parable, if some of the bricks get damaged and you take them out and replace them, e você sabe, com base na parábola, que alguns desses tijolos são danificados, você remove eles e substitui eles por the novos. church remains. A igreja permanece. The structure is intact. A estrutura está intacta. I'll give some other examples. Eu vou dar outro exemplo. A university is an institution. Uma universidade é uma instituição. Its teachers, Tem professores, its administrators, tem os administradores, and especially its students, e em especial seus alunos. they come and go. Eles vêm e vão. And students come and go at a very high frequency. E os alunos, eles vêm e vão com uma frequência muito alta. We know that the university doesn't really exist without those students. E nós sabemos que uma universidade não existe sem os seus estudantes Or the professors, ou os professores. because we're not talking about the building in this case when we speak about a university. It's not the building that we're concerned about. Porque nós não estamos falando aqui da construção quando a gente fala de uma universidade, do prédio. Não é disso que nós estamos falando. If you were to say, I'm going to Harvard, Se você fosse dizer, eu vou para Harvard or Oxford, ou Oxford, you wouldn't be telling people that you're going to a city, você não estaria dizendo às pessoas que você está indo para uma cidade, or you're going to sit in one of the buildings there. ou que você vai ir sentar em um dos prédios lá. When you say you're going to Harvard or Oxford, Quando você diz que você vai para Harvard ou Oxford, everybody knows what you mean. todo mundo sabe o que você quer dizer. You're going to an institution, a place of learning. É que você vai para uma instituição, um lugar de aprendizado. That ostensibly is the best educational facilities in the world. E essas são as instituições com a melhor educação no mundo. And what makes those universities so special? E o que torna essas universidades, instituições tão especiais? It's the people, São as pessoas. the teachers, the administration, administrative staff, and the students. Então, os professores, os administradores, os alunos. If one year they said, let's do an experiment, Se em um ano eles falaram assim, vamos fazer um experimento. we'll have the same teachers and the same administration, Nós vamos ter os mesmos professores, os mesmos administradores, but this year's intake are not going to be A students, they're going to be C students. You know, the grading, A, B, or C. mas os que vão entrar para essa faculdade não vão ser os alunos que pegarem nota A, vai ser os que pegarem nota C. If you continue that for several years, Se você continuar com isso por alguns anos, would Harvard still be Harvard? será que Harvard continuaria sendo Harvard? The answer is no, it wouldn't. E a resposta é não, não iria. It would be something completely different. Seria algo completamente diferente. Even though it's at the same place and the buildings are all identical and nothing looks like it's changed.
embora elas continuem no mesmo lugar e os prédios continuem iguais, idênticos, não mudam nada. The Supreme Court, A Corte Suprema, it's been around for a long time, well over 100 years. então a Suprema Corte, ela existe há um pouco mais de 100 anos. Now, that Supreme Court moves. I'm going to say it meanders, it wanders. Então, essa Suprema Corte, ela se move, And that meandering or movement is based upon who the individual, we'll say the individual bricks, the individual judges are. e isso acontece porque por conta desses indivíduos que tem ali. People will say, As pessoas vão dizer, if the judges stick to the ethos or the spirit of the Supreme Court, então as pessoas vão dizer que se os juízes se apegarem ao ethos ou ao espírito da Suprema Corte, the institution is intact. a instituição está intacta. So, what I wanted us to see in these examples Então, o que eu quero que a gente veja nesses exemplos is that the story of a book called Romeo and Juliet, é que a história de um livro chamado Romeu e Julieta, because it's so completely separate from the actors, porque é tão separado, completamente separado dos atores, that is not the only way to see what institutions look like. que essa não é a única maneira de ver com que uma instituição se parece. Because I've given a very different parable today, Porque eu dei uma parábola bem diferente hoje, and I would contend e eu argumentaria that it has, if you don't want to say the same, I'll say it has very similar characteristics to the parable that we had yesterday. é que ela, embora não sejam as mesmas, tem características muito semelhantes à parábola que nós vimos ontem. The people are irrelevant. As pessoas são irrelevantes. No one cares about bricks. They have no value. Ninguém se importa com tijolos, eles não têm valor nenhum. But if you get enough bricks, Mas se você tiver tijolos suficientes, all at the same place at the same time, todos no mesmo lugar, no mesmo momento, you get some glue você pega um pouco de cola and you structure or organize those bricks in a certain way, e você estrutura ou organiza esses tijolos de uma maneira específica, you end up with an institution você acaba tendo uma instituição that is made up of people. que é feita de pessoas. People who are structured, who are organized in a certain way. E pessoas que estão estruturadas ou organizadas de uma maneira específica. Maybe we could think about it this way. Talvez a gente possa pensar nisso dessa maneira. I'm sure you've all seen the children's experiment. Eu acho que vocês já viram aqueles experimentos feitos com crianças. You get pieces of metal. We used to call them in English iron filings. They're very fine shards of metal. Você pega pedaços bem pequenininhos de metais, You put them in a container, você coloca num pote, and it's just a pile of iron dust. Let me call it that. e é só uma pilha de pó de ferro. What happens if you put a power underneath them? O que acontece se você colocar um poder
embaixo dele. That power is a magnet. E esse poder é um You've all seen what happens. imã. E todos vocês já viram o que acontece. Once that force or power comes upon the iron dust, Uma vez que esse poder, esse imã, ele chega perto desse pó de ferro, that dust changes from a pile to something that's very organized. esse pó ele muda de uma pilha para algo que é bem organizado. So that structure, Então, essa estrutura, we could call it an institution, nós poderíamos chamar de instituição, is composed of iron dust é composto por esse pó de ferro. that has something that has influenced it E então tem algo que influencia ele to become organized, a se tornar organizado, to have a purpose, to have a direction. para ter um propósito, uma direção. And as long as that magnet remains, E contanto que esse ímã permaneça, the structure of the iron is durable. a estrutura do ferro ela é durável. So let me say it this way in closing. Então, deixa eu falar assim para encerrar. The structure A estrutura is greater, é maior, and I think most of you can finish this off now, than the sum of the parts. então, a estrutura é maior do que a somatória das partes. You had one brick, Você tinha um tijolo, and then you have a million bricks. e então você pegou 1 milhão de tijolos. Let me ask you a question. Deixa eu perguntar para vocês. Is a cathedral Uma catedral more valuable than the value of a million bricks? é mais valiosa do que o valor de 1 milhão de tijolos? We all know the answer is yes. Todos nós sabemos que a resposta é sim. The cathedral has intrinsic value. Então, a catedral ela tem um valor intrínseco. In the statement that I have on the board, Então, nessa frase que eu tenho aqui no quadro, the structure, a estrutura, the cathedral, a catedral, is greater, é maior, has more value tem mais valor than a million bricks. do que 1 milhão de tijolos. I hope today's parable Eu espero que a parábola de hoje helped us to better understand tenha nos ajudado a entender melhor why we porque nós bricks, tijolos, although we're not irrelevant, embora nós não sejamos irrelevantes, we're still not that important. ainda assim não somos tão importantes. And this movement, E esse movimento, this church, this structure that we're spoken about, essa igreja, essa estrutura de que nós estamos falando, even though it's composed of bricks, people, embora seja composta por tijolos, pessoas, when you create this structure, quando você cria a estrutura, no one cares about the million bricks. ninguém mais se importa com o 1 milhão de tijolos. And it's not a million bricks, E não é 1 milhão de tijolos, it's 144,000 of them. são 144 mil deles. So I hope this
parable today helps to explain Então, eu espero que a parábola de hoje tenha ajudado a explicar a different perspective of the relationship between people and institutions. Tenha ajudado a explicar um pouco dessa relação entre indivíduo, pessoas e a instituição. Because sometimes Porque they're às vezes, tightly interwoven with one another. às vezes elas acabam se entrelaçando. Not like Shakespeare's book and the actors. Não como a Shakespeare e o livro de Shakespeare e os atores. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we want to thank you. Santo Deus, nós te agradecemos. We individually have an awareness Nós, individualmente, temos uma consciência that we were clay de que nós, that you made into a brick. que nós somos feitos com um tijolo. We have come together, Nós nos unimos, purposeless, directionless. sem propósito e sem direção. We were all born at the same time on this planet. Todos nós nascemos no mesmo momento nesse planeta. Through providence, Através da providência, through time and chance, pela oportunidade, through the working of angels and your Holy Spirit, através do trabalho de anjos e do Santo Espírito, we have come together. nós nos reunimos. Whether we think that you had designed this institution, Quer a gente pense que foi você que desenhou essa instituição, or we have worked in partnership with you, o que nós temos trabalhado em conjunto contigo, a structure has been built. uma estrutura foi construída. This structure is composed of your bricks, your people. Uma estrutura que é composta pelos seus tijolos, do seu povo. 144,000 of them. 144.000 deles. We know that the glory resides in this institution, in its structure. Nós sabemos que a glória está nessa instituição, na sua estrutura. Not in the individual bricks, Não nos tijolos individuais, and not even in the collective bricks. nem mesmo no conjunto de tijolos. Heaven stands in awe E ficando maravilhados as they come to visit and behold the beauty of this cathedral. ao virem visitar essa catedral. Not the individual bricks that it's built with. E não os tijolos individuais com a qual foi construído. In Jesus' name we thank you. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amen. Amém. Thank you, Elder Carpenter.